Boa noite então a todos, né? Vamos agradecer a oportunidade de hoje, mais uma vez, do estudo do Livro dos Espíritos, continuando, pedindo a Jesus que nos ilumine. E eu não participei não, mas agradecendo a Darlene, que eu tenho certeza que foi bom o estudo dela, tá? E vamos pedir aos nossos amigos espirituais que continuem conosco, para que nós possamos aproveitar o momento, né? A oportunidade. Nós estamos na questão número 22 do Livro dos Espíritos. Está falando sobre espírito e matéria. Espírito e matéria. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Vamos botar a definição? Então, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos, você pode pegar, segurar e sentir que está pegando, né? E é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Porque só falais daquilo que percebeis. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Certo? Um exemplo claro disso é o perispírito. Então, todos nós temos o perispírito, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. Se eu disser para vocês, a maioria já sabe disso, que tem espíritos aqui, assentados nas cadeiras, em algum lugar aqui desse espaço aparentemente vazio, tem espíritos. Esses espíritos estão aqui como espírito e com o corpo espiritual, que é o perispírito, e ele é semimaterial. E se nós olharmos aqui em torno, pode ter um ou outro aí que vai conseguir ver. Né? Tem alguém que está vendo algum espírito aqui? O espírito é, entre aspas, né? Então, quem é vidente ou clarividente, vê. Quem não é vidente ou clarividente, não vê. Mas eles estão aqui. E estão com um corpo material. Que é, quer dizer, semimaterial, né? Tem matéria. Mas é uma matéria mais sutil do que a matéria do nosso corpo físico. Existem espíritos por todo lado. Nós trombamos com eles aí no dia a dia. Passamos por eles. Eles esbarram em nós, nós esbarramos neles. A gente não vê nada, não sente nada, não percebe nada. Às vezes a gente tem alguma sensação de que tem alguma coisa diferente, mas você olha, procura e não acha nada. E é matéria. Então essa é a matéria que ele fala aqui, que às vezes nós não percebemos. Tá? Então existem outras situações. Por exemplo, se um espírito desse que está aqui, vamos arrumar um bem bonzinho, né? Vamos imaginar que o pai Joaquim esteja aqui. Está. Aí o pai Joaquim está aqui. Se ele quiser se mostrar para todos nós, ele tem que se materializar. Tá? Ele vai pegar as energias que nós temos, que estamos oferecendo aqui, vai juntar essas energias com a que ele já tem, até ela ficar tão mais grosseira a ponto de ser vista pela nossa vista normal. Entendeu? Aí não precisa ser vidente nem clarividente para ver. Mas é um processo muito complexo, que de uma certa forma é desgastante para o próprio espírito, e ele vai usar um recurso que ele poderia usar para ajudar outras pessoas. Então a matéria que ele vai pegar, por exemplo, para se materializar, ele pode usar para recuperação de perispíritos, de doentes espirituais que estejam aqui, pessoas que desencarnaram, por exemplo, em guerra. Um dia desse o pai Joaquim falou que esse pessoal lá de onde teve o terremoto, lá, né? Na Turquia, né? Que esse pessoal, esse terremoto tem uma relação com a guerra, tá? E que eles tiveram que ajuntar esses espíritos
e separar em grupos e levar para países diferentes para acabar o conflito. E aí ele diz que alguns vieram para o Brasil e que nós aqui no Cantinho estávamos responsáveis por eles, para cuidar deles. Esses espíritos que passaram pelo terremoto, estão vindo de guerra e tudo mais, eles estão com o perispírito lesado, ferido, vamos dizer assim, ferido. Quando eles são trazidos para tratamento, essas energias espirituais, que a gente chama de energia espiritual, que é material também, é espiritual porque é invisível, mas é matéria. Eles vão usar essa energia, esse material, para a recuperação do perispírito desses espíritos que passaram por esses processos todos. Certo? Mas tudo isso é invisível. Ele fala que aqui no Cantinho, por exemplo, tem 3 andares para baixo e 7 para cima, né? 12 total, né? Um aqui, esse aqui é visível, né? Todo mundo está vendo, né? Então esse é o material grosseiro. Nós vamos observar então nós são 14. Nós estamos aqui em cima e nós estamos embaixo. Fisicamente são 2. Isso. Aí tem o espiritual e tem o físico. Isso. Então tem a parte de baixo 3 andares e a parte de cima mais 7 ou 8, né? Ou 9. Entenderam? Alguém já viu? Não, né? Mas eles falam isso com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, não tem nem como duvidar. Mas eu já ouvi que outras casas também, os espíritos falam a mesma coisa. Que tem os andares espirituais, que são materiais para os desencarnados e são espirituais para nós, porque nós não os vemos. E tudo é matéria. Uma vez eu perguntei a ele, questão do transporte dos espíritos, que já estão em condições de sair do Cantinho para outro sítio do plano espiritual. Como é que é feito? Aí ele mesmo explicou que na cúpula do Cantinho tem uma espécie de, como tem os grandes edifícios, Helipor. Então tem um espaço onde pousa um veículo, um meio de transporte, onde são alojados, colocados no espírito e transportados daqui para outros sítios do plano espiritual. Isso. Então, tudo isso aí dá até uma dúvidazinha, não dá? Será? Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema se a gente tiver dúvida, não. Eu acredito totalmente. Mas se a gente quiser ter dúvida em relação... Tem coisa que eu não acredito, não. Tem umas coisas que falam, às vezes, que eu não acredito, não. E não tem que acreditar. Você tem que apalpar, às vezes. Apalpar com a mente. Com o conhecimento. Então, enquanto eles não conhecer, não tiver uma certeza assim, intelectual pelo menos, tem todo o direito de duvidar. Sim? Todas as casas teriam, então, esse edifício, andares? Sim, todas as casas têm, porque todas as casas têm o seu ambiente espiritual. Pode ser para baixo ou para cima. Certo? Todas têm. Só que, às vezes, os espíritos não informam. E às vezes as pessoas não têm acesso a essas informações. Mas todas têm. Porque tem o ambiente onde os espíritos ficam em tratamento. E, por exemplo, nós chegamos aqui, nós não sabemos quem veio conosco. Tá? Mas vem espírito conosco. Tudo bem, né? Não ia ficar com medo, não, né? Eles andam conosco. O Paulo diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Vamos considerar que são boas pessoas, mas são testemunhas e são invisíveis. Eles andam conosco por onde nós vamos. Você está passando na rua aí, um chega para o outro lá e fala assim, aquele ali está indo para um lugar bom, ó. Tem uma luzinha lá dentro indicando isso. Pode ir com ele. Eles vêm para cá com a gente. Chega na porta ali, tem ali uma, como é que fala? Uma triagem. Na porta ali tem uma triagem. Tem uns espíritos na porta ali, que fica controlando a entrada, quem pode, quem não pode entrar. Tem uns que não entram, inclusive encarnados. Tá? E tem uns que entram. E tem uns que os vigilantes fingem que estão distraídos para eles entrarem. Que é aquele pessoal que tem aquele jeitinho assim de querer burlar tudo, né?
Ele chega e fica olhando assim, né? E vê que uns estão sendo barrados e outros não. Então o que ele faz? Bom, eu não sei se eu vou ser barrado, né? Ele não vai, mas ele não sabe. Aí ele espera. Aí o vigilante lá dá uma, tipo uma cochiladinha assim de leve, proposital, ele passa. Chega aqui, às vezes chega na reunião, fala, eu esperei o moço lá da vigilância lá dar uma cochilada lá e passei. Mas não, o outro cochilou, foi para ele passar mesmo. Entendeu? Então tem uma série de detalhes assim. Aí quando a gente fala assim, fica parecendo toda história. Mas são histórias reais. A gente trabalha no nosso universo todo, especialmente no nosso universo, do nosso planeta, nós estamos cercados de espíritos o tempo todo, para todo lado. Esses espíritos são as pessoas que viveram aqui na Terra, que deixaram o corpo físico, então, deixaram um corpo de matéria grosseira. Estão usando um corpo de matéria mais sutil. Por isso não são vistos. Mas eles existem, estão por aí, em todos os níveis, vivendo todas as dificuldades e todas as facilidades que nós vivemos também. Não são vistos porque estão usando uma matéria que é sutil para nós. Tá? Ok, gente? Então, a ilustração que traz aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Do vosso ponto de vista, sim, está definido, né? Mas nós falamos só da coisa palpável. Sim, porque só falas daquilo que percebeis. Então, o que nós percebemos aqui? Ventilador, todo mundo está vendo, tá? Tá. Todo mundo está vendo os encarnados. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Pois é. As cadeiras, a mesa, isso aqui a gente está vendo. Essa é a parte perceptível. Mas os espíritos que eu falei que estão aqui, a gente não está vendo. Né? Eu tenho uma amiga numa outra casa, que toda vez que eu vou lá, depois ela vem me falar quem estava no ambiente e quem estava junto comigo. Ela chega para mim e fala assim, ela me chama de Hijo. Ela era meio espanhola, né? Ela chega, Hijo, tinha 3 espíritos do seu lado hoje lá. Você sabe quem é? Eu falei, não, você que sabe, você que viu. Aí ela fala, teve um dia que ela falou que tinha um padre com aquele chapelão assim, que deve ser bispo, né? Tinha um outro padre normal, com a roupa normal, e uma outra pessoa, um outro espírito. E às vezes ela descreve até alguns detalhes. Eu não sei para conferir, porque eu não vejo. Mas ela fala com tanto detalhe, com tanta riqueza de detalhe, até que não tem como você duvidar. E não é só no meu caso. Ela fala das pessoas espirituais que estão no ambiente, tanto os sofredores, quanto os mentores, quanto os trabalhadores. Entendeu? Então, eles existem. E a gente tem certeza disso, principalmente por causa da seriedade das pessoas que veem e contam para nós. E estão num plano que ainda é material. Quem pegar o livro Nosso Lar, vai ver o André Luiz falando sobre uma cidade espiritual que está um pouco além da Terra. É uma cidade espiritual. Essa cidade é toda material. Quem já leu o Nosso Lar já viu isso. A gente lê o Nosso Lar como romance, às vezes não percebe isso aí, fica parecendo que é ficção. Não é ficção, não. Nosso Lar é uma cidade espiritual. Ela, repito, é espiritual porque é invisível, mas é uma cidade material, num plano diferente do da Terra. Essa cidade tem 6 ministérios. Ministério mesmo, tem prédios e mais prédios. Tem jardim, tem caixa d'água, tem toda uma estrutura, toda uma organização que é física, mas que é percebida pelos espíritos. Por nós, não. Tá? Então, ela tem toda uma estrutura. Os ministérios, cada um deles tem as suas atribuições. Todos são administrados, cada um deles tem 12 ministros. Cada ministro com as suas atribuições específicas. É como se eu falasse assim, tem o Congresso lá em Brasília. Então, no Congresso tem lá os senadores e tem os deputados. A Câmara dos Deputados lá e o Senado. Né? Tem os 3 poderes que estão lá em Brasília.
tem as pessoas que são participantes desses poderes. Então, do mesmo jeito que tem esses poderes lá em Brasília, que nós temos certeza que existe mesmo, no plano espiritual, nessa cidade, que é uma delas, que está na região do Rio de Janeiro, né, no plano espiritual ligado ao Rio, tem essa organização toda, tem os habitantes. Cada ministério tem a sua função. Tem escola, tem universidade lá, os ministros têm as funções deles de acordo com cada ministério. O Ministério da Comunicação, por exemplo, né? Tem como o Ministério da Regeneração, é o primeiro de baixo para cima. Regeneração é o ministério que acolhe os que estão voltando à Terra em condições ainda meio precárias e vão ser recebidos lá. Isso quando já não estão tão ruim, né? O André Luiz demorou 8 anos para chegar lá. Então, aí eles acolhem, fazem o primeiro processo. Vamos imaginar assim, como se fossem os 3 andares de baixo aqui. É o andar da regeneração, da recuperação, dos trabalhos iniciais. Na medida que vai passando por esses trabalhos aí, a pessoa vai subindo, vai tipo se promovendo, até chegar num ponto em que ela vai voltar para reencarnar, ou pode ir para outros ambientes, outros lugares mais elevados até. Tá? Mas tudo isso tem construções, tem prédios, tem pessoas trabalhando, tudo estruturado, tudo organizado. E o André Luiz falou que tinha uma coisa lá que era parecida com as coisas da Terra, um quadro, né? Ele falou que era parecido com o da Terra. Ele falou, não, é o contrário. É lá na Terra que vivem lutando para imitar as coisas daqui. Certo? Então tem tudo isso. No livro ele está descrevendo, e se a gente lê o livro Nosso Lar como uma realidade, ele é real, não é ficção. A gente vai entender que tudo isso são situações materiais, mas que ainda estão distantes da nossa visão aqui física, do nosso sentido de visão aqui físico, porque nossa visão ainda não está preparada para ver essas coisas. A não ser, é claro, a visão dos videntes e clarividentes. Tem uma senhora que chama Eigorina Cunha. A Eigorina era médium, vidente, clarividente, era médium de desdobramento, e um dia, sem saber de Nosso Lar, ela foi em espírito à cidade de Nosso Lar, viu a cidade, registrou muita coisa. Quando ela voltou, ela fez um desenho, eles chamam de plano piloto da cidade de Nosso Lar. Tem um livro que chama Cidade no Além, que ela conta a história dela e conta as visões que ela teve. Depois que ela teve essas visões todas lá, que organizou tudo, é que ela ficou sabendo da cidade que já tinha sido escrito pelo Chico, né, o André Luiz, através do Chico, e ela levou para o Chico, e o Chico confirmou tudo que ela tinha visto e desenhado. Então, houve confirmação nesse sentido. Né? Então, tem tudo isso. Por isso que ele fala que a definição ainda não está completa. Aí ele continua a pergunta aqui, fala assim, do vosso ponto de vista, não. A matéria é uma continuação da resposta. Né? A matéria é o liame que escraviza o espírito, no bom sentido. Porque nós somos espíritos e, por estar na matéria grosseira da Terra, é que nós não conseguimos perceber todas essas coisas. Então, é uma espécie de uma escravidão, é como se nós estivéssemos acorrentados ao corpo físico, à vida física. Por quê? Precisamos dessas limitações para nos concentrar no que é preciso aprender aqui no campo material. Então, essa vida material, ela tem as limitações necessárias. E o espírito, que é livre, quando ele vem para a matéria física, do corpo físico, ele se prende a ela, ele se escraviza a ela e fica cheio de limitações. Não pode ver várias coisas, não pode sentir, não pode perceber várias coisas e nem entender muita coisa do plano espiritual. O propósito disso é um aprendizado, é uma preparação,
é uma convivência com a vida material, com as dificuldades que a vida material apresenta, para que a gente se prepare para viver melhor a vida espiritual. Tá? Então, a matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, diz lá na Gênesis que Deus modelou o homem do barro da terra. Depois que ele modelou, que ele moldou o homem, claro que simbolicamente, ele assoprou em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Certo? Então, a parte física, a parte material, foi modelada por Deus. A primeira informação, a primeira experiência. O que nós, espíritos, estamos fazendo aqui através do corpo físico? Nós estamos moldando a nossa vida espiritual através da vida física. Cada ação nossa no mundo físico, cada construção, cada realização no mundo físico, ela tem uma extensão para o mundo espiritual. É uma projeção para o mundo espiritual. Por isso é importante a gente ter uma visão séria em relação ao nosso mundo físico, ao nosso corpo físico, os cuidados, inclusive, porque cada coisa bem feita com o corpo físico e através dele, ela vai ter o reflexo no mundo espiritual. Então, quando eu faço bem feito, o meu mundo espiritual, o meu perispírito, vai refletir isso bom. Quando eu faço mal feito, o meu perispírito vai refletir isso mal. Então, por isso, a recomendação que está no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. É o capítulo 15 do Evangelho, 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Cuidar do corpo e do espírito. É importante cuidar dos dois. Não há como cuidar de um sem cuidar do outro, e não há como descuidar de um e automaticamente descuidar do outro também. Então, quando você faz alguma coisa ruim no plano físico, você vai atingir o espiritual e vice-versa. Né? Por isso é importante, então, cuidar dos dois. Nós estamos moldando, não o corpo físico propriamente, nós estamos moldando a nossa evolução, nós estamos construindo a nossa evolução espiritual através das oportunidades que a vida física oferece. Ok? O Kardec diz assim, de acordo com isto, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Ok? Estamos, nós, espírito, através do perispírito, que passa a mensagem para o físico, através do sistema nervoso, vai fazer esse movimento que eu fiz aqui agora, esse movimento é um resultado que vem lá de dentro. Né? Então, os nossos movimentos, o controle que nós fazemos sobre o corpo físico, as coisas que nós realizamos, as nossas obras, né? As obras de arte, por exemplo, tudo isso está vindo do espírito e refletindo na matéria. O reflexo na matéria vai fazer um retorno para o espírito. Eu sempre falo que o sétimo dia é o dia da admiração, né? É o momento da admiração da sua obra. Qual a obra que você consegue fazer e ver? A obra física, material, né? Você faz um quadro, quem tem os dons artísticos, você faz um quadro, você faz uma arte qualquer, com madeira, com material plástico, com alumínio, qualquer outro material, você faz uma obra artística. O sétimo dia, simbolicamente, né, é o momento em que você vai curtir a sua obra. Você vai olhar para a sua obra e vai ficar admirado pelo que você conseguiu fazer, pela sua realização, pela sua construção. A dona de casa, a obra de arte dela pode ser
aquele capricho na limpeza da casa. Então ela passa o dia fazendo a limpeza, mas no final do dia ela deveria olhar para aquilo que ela fez e curtir isso. Não precisa falar para ninguém e não precisa esperar ninguém vir curtir para falar, que é o mais comum acontecer às vezes, né, em diversas situações, é esperar que alguém veja e fale, né? Não, curta você. É a sua obra, é a sua realização. Foi você que fez. Qual é o trabalho que você faz? Seja ele qual for. No final dele, na conclusão do seu trabalho, curta o seu trabalho. Examine, avalie, veja o que pode ser melhorado, mas curta aquilo que você conseguiu fazer. Essa adoração, vamos dizer assim, desse trabalho, ela vai gerar a sua gratidão pela capacidade que você tem de fazer aquilo que foi feito. Em qualquer situação, em qualquer trabalho, em qualquer circunstância. Se nós aprendêssemos a valorizar cada coisa, cada realização nossa, nós faríamos cada vez melhor e estaríamos sempre satisfeitos por estar conseguindo fazer. Então, eu consigo avaliar o que eu fiz, que não ficou muito bom, porque está dentro da minha capacidade, e eu sei que a partir do primeiro eu posso fazer o segundo melhor, e o terceiro melhor ainda, e o quarto melhor ainda, mas esse primeiro está muito bom, que foi o primeiro. É o ponto de partida. Né? E a gente nem sempre consegue fazer isso. Quase sempre a gente fica esperando alguém chegar e dizer: "Não, foi muito bom! Não, que lindo!" Sabe o que a dona de casa faz às vezes? E é muito comum? Ela faz uma comida espetacular, toda caprichosa, tem uma visita especial, né? E normalmente é a visita que valoriza, né? A visita às vezes: "Nossa, ficou muito bom! O seu peixe aqui, a sua carne, o seu arroz, o seu tempero, muito bom!" Eu de casa costumo e acabo não falando mais nada, mas é bom também, é bom falar também, tá, gente? Aí o de fora, que foi convidado à visita, né? Até por educar em casa também não fala não, mas na casa dos outros fala. Aí chega lá a visita: "Nossa, o seu peixe ficou muito bom, ficou espetacular, do jeitinho que eu gosto." Aí o que ela fala? "Não, até que não ficou muito bom não. Eu achei que ficou meio salgado. Não, eu achei que ficou, o arroz ficou meio duro." Entendeu? E, quer dizer, ainda tenta derrubar. Não. Ouve, agradece o elogio, o reconhecimento, né? E se você achou que realmente ficou alguma coisa que não ficou muito legal, depois melhora. Não precisa diminuir aquilo que já está feito, que já foi feito e que está sendo elogiado. Então, tudo isso é a utilização da matéria na construção da nossa elevação. Mas é a partir dessas pequenas coisas. Quem não valoriza as pequenas coisas não vai valorizar as grandes. Né? Então vamos valorizar. O que eu consigo fazer? A gente aqui, por exemplo, aqui, né? Se a gente for esperar elogios ou os comentários para valorizar, tem vezes que ninguém fala nada. Tem vezes que alguém chega e fala e enche a bola. Né? Mas o mais importante, de fato, é o que cada um pensa depois da sua tarefa feita. Como que foi a sua tarefa na reunião de desobsessão? Como médium ou como doutrinador? Realizamos a tarefa. Ajudamos alguém, com certeza. Fizemos o que pudemos e como soubemos. Ótimo, valorize isso. Mas intimamente eu sei que ainda pode melhorar alguma coisa. E pode ter dia que você vai perceber que extrapolou em alguma coisa lá que poderia ter sido feito diferente. Tudo bem, faz parte, precisa ser assim. Quando Santo Agostinho recomenda lá no Conhece a Ti Mesmo, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, fazei como eu fazia na minha última existência, né? Quando eu estava aí na Terra. Todas as noites, quando eu ia me deitar, passava em revista a minha consciência. Avaliava tudo. Viu o que foi bom e o que foi mal e se propunha no dia seguinte fazer melhor, fazer diferente.
mas não precisa derrubar o que já foi feito. É só aperfeiçoar aquilo que não ficou tão perfeito ainda. Então, esse é o papel na Terra, usando os recursos materiais. Aí, na pergunta 23, ele vai perguntar: o que é o Espírito? Aqui tem um detalhe interessante, porque ele perguntou o que é o Espírito com E minúsculo. Certo? Porque na resposta, ele vai dizer assim: o princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente é geral, não é ainda individualizado. Certo? Quando ele individualiza o espírito, aí vai ser espírito com E maiúsculo. Então, aqui é geral. Por isso ele fala, princípio inteligente do universo. De onde vem esse princípio inteligente do universo? O princípio inteligente está lá naquela frase do Leon Denis. A alma, ou o princípio inteligente, né, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Ele dorme na pedra e tem um som tão profundo que ninguém percebe nada. Sabe-se através da ciência que há uma energia, uma força lá, alguma coisa lá nos minerais. Né? Quando chega nos vegetais, que já são seres orgânicos, você já começa a perceber alguma sensibilidade, alguma coisa assim. Quando passa para os animais, isso aumenta. Tudo isso aumenta em intensidade de alguma forma. Você vê muito mais a forma física, mas dentro daquela, em torno ou dentro daquela forma física, há o princípio inteligente. Há uma inteligência em desenvolvimento. Passou por todo esse processo, adquire toda a experiência necessária, passando por cada uma dessas fases, passa depois pelo animal irracional, em todas as espécies, em todas as fases do animal, acumula as experiências, as vivências dos animais através do instinto, vivencia os instintos, porque o animal ele é conduzido ainda. Então ele vai vivenciar cada instinto e cada espécie se defende ou age de uma forma bem específica. Né? Se a gente pegar as espécies de animais todas, você vai ver características de uns e de outros agindo de forma diferente. Quem tem gato e cachorro em casa vai perceber que gato tem algumas características e cachorro tem outras. Tá? É animal, tudo animal, né? Mas o gato tem um jeitinho lá dele e o cachorro tem o dele também. Né? Se tiver mais animais, você vai poder comparar e ver que cada tipo de animal tem as suas características especiais. Certo? Quem tem mais animal aí sabe isso. Né? Então, o princípio inteligente está assimilando essas experiências, esses conhecimentos todos. Quando ele atinge a condição de espírito, quando ele vai sair do reino animal irracional para passar por racional, aí vai acontecer a individualização e ele já tem todas essas experiências vividas lá na fase do instinto. Aí ele vai entrar na fase do racional. Certo? Aí vai começar a raciocinar, vai começar a pensar. E aí vai ter uma diferença significativa. O André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, diz que lá desde o princípio, lá, até atingir essa idade da razão aí, ele demorou, o ser inteligente demorou 1,5 bilhão de anos. Aí você pode perguntar, de onde que o André Luiz tirou esse número? Eu não sei, mas ele tirou. Mas é claro que é um número simbólico. É um número que vai representar uma quantidade enorme de tempo. E esse número nos ajuda a entender por que tem tanta coisa para trás aí que não conseguiu perceber por causa do tempo. Então nós estamos muito distantes desse tempo que, como ser inteligente, como princípio inteligente, vivenciamos essas experiências todas.
Hoje estamos na condição humana e já avançaram. Nós já passamos por um mundo de prova e expiação. Quem está aqui na Terra já passou. Não sabemos quanto tempo foi isso. Mas já estamos no prova e expiação. Vamos dizer assim, é um grau acima. Já passamos por muita experiência. E vamos continuar passando para atingir a fase final desse processo. Certo? Então, tudo isso é esse ser inteligente que falou. Aí pergunta assim, na 23a, qual é a sua natureza íntima? Resposta: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para nós é alguma coisa, mas para nós é alguma coisa. Acho que eu pulei, né? Pulei. Para vós ele não é nada. Eles respondendo para nós. Para nós ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Para os espíritos. Para esses espíritos que estão respondendo aqui. Porque para a maioria dos espíritos é igual para nós mesmo. Os que estão assim num plano mais próximo de nós, eles estão com a mesma dúvida que nós temos em relação a isso. Esses espíritos que estão respondendo, que são espíritos mais superiores, mais avançados, eles já têm uma noção mais clara do espírito. Certo? Aí fala, ficar sabendo, nenhuma coisa é o nada. E o nada não existe. Certo? Claro isso, né? Nenhuma coisa é o nada. E o nada não existe. Então, tudo é algo. É alguma coisa. Mas nós só conseguimos imaginar coisa quando tem matéria para ver, para pegar, para palpar. Aí você fala, o espírito é algo. Mas como assim? Ah, então a Maria Madalena viu Jesus, viu o Cristo. Viu o Espírito? Não. Ela viu o perispírito que ele materializou para se mostrar para ela. Aí os apóstolos, estavam assim com ele, né? Eles viram Jesus, mesmo o Cristo? Não. Eles viram o mesmo perispírito. Ele teve que materializar para se mostrar para eles. Ah, mas outro dia eu vi a minha mãe, o meu parente já morreu. Eu vi o espírito, a gente fala assim, né? Eu vi o espírito do meu pai. Não. Você viu o perispírito materializado mais grosseiramente ainda para você ver. Mas pode ser que você tenha tido um momento de desprendimento e teve uma evidência ou uma clarividência, às vezes um pouco confuso. Certo? Mas o espírito, ninguém viu. Ninguém vê. Ninguém sabe descrever o espírito. Nós não temos isso, não tem ainda. Depois a gente vai aprofundando mais. Né? O espírito comparando. Você não sabe de onde vem, você está Exatamente. no diálogo com Nicodemos, capítulo 13 do Evangelho. Exatamente. Então, nós não temos essa definição ainda, exatamente, claramente, que possa ficar palpável, ou pelo menos atingir um nível de raciocínio fácil para entender. Mas já sabe que existe. Nós já sabemos que somos. Então a gente não vê o espírito do fulano de tal, ou da fulana de tal. A gente vê o espírito fulano de tal. Isso. Isso. Eu, espírito. Exatamente. Então essa confusão a gente ainda faz, e aí a gente vai mudando, né? Vai mudando isso, que vai ficando até mais fácil para assimilar a ideia de ser espírito. Então, eu sou espírito. Eu tenho um corpo físico, que é o que vocês estão vendo. Vocês não estão me vendo de fato. Certo? Vocês estão vendo o meu corpo físico. Eu diria o meu simpático corpo físico, né? Com toda a minha modéstia. Mas vocês estão vendo o meu corpo físico. Não estão vendo nem o meu perispírito. Daqui a um tempo, né? Se Deus assim o permitir, quem sabe vocês vejam o meu perispírito quando a gente encontrar lá. Aí nós vamos nos ver com o perispírito. Ainda não veremos o espírito. Certo? E aí vai crescendo e vai aprendendo. Bom,
Então, não é fácil analisar o Espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. O que tem aqui, nesse ambiente aqui? O que tem aqui? Vão responder. O que tem nesse ambiente aqui? Nada. Vocês estão vendo alguma coisa? Se alguém estiver vendo, pode falar. Hã? Então, esse ambiente aqui, que a gente olha e perguntando, o que você está vendo aqui? Nada. O que tem aqui? Nada. Aí ele está dizendo que o nada não existe. Então, nesse espaço tem alguma coisa que a gente não vê. Hã? Pois é, de repente, desculpa. Entenderam? Então, é essa a ideia que ele quer passar. Esse espaço aqui, que a gente perguntar direito que não tem nada, tem alguma coisa. Certo? Tem uma extensão do plano espiritual. O que é plano espiritual? É um dos princípios da doutrina, né? O que é plano espiritual? É como se tudo que não é material, tudo que não é visível, palpável, é o plano espiritual. Então, esse aqui é o plano espiritual. O que pode ter aqui? Espíritos, por exemplo. Eles podem ter se organizado de tal forma que alguns podem estar nessa altura aqui, ó, participando aqui do estudo com a gente. Uns vêm para nos ajudar, para nos ensinar, para nos intuir, e outros vêm para estudar juntos, para entender juntos, porque muitos da Terra que saíram daqui sabem menos do que nós que estamos aqui estudando, mesmo já sendo espírito. Não é? Por isso que muitos têm que vir nas reuniões de desobsessão para a gente explicar para ele, por exemplo, que ele já morreu. Tem muitos que não sabem, talvez a maioria não sabe que já morreu. Você tem que explicar, tem que convencer para ele. Ele fala, não, que é isso? Morri não, você está doido? Só assim com a gente mesmo. Você está doido? Não, meu irmão, não estou doido não, mas já. Que é isso? Ontem mesmo falou para mim, não, eu sinto frio, sinto calor, como que eu já morri? No plano espiritual, você vai ter todas as sensações que tem aqui no plano físico, porque você vai ter pelo menos a lembrança de tudo isso. Por isso a dificuldade para entender. Vai se olhar e vai ver um corpo parecido com esse. Aí a dificuldade, eu olho e vejo o corpo, né? O meu. É o perispírito, mas tem a semelhança com o meu. Ainda tem um olhar muito materializado, né? Muito grosseiro. O perispírito ainda é grosseiro. Mas tem os testes, né? Vamos fazer os testes? Por exemplo, se pegar aqui, quem tiver dúvida se já está encarnado ou não, né? É bom ter esse teste. Pega aqui, segurou alguma coisa, pode ser que está encarnado ainda. Tem um teste que eu acho assim, bem mais interessante, que é o de passar na parede, mas é perigoso, né? Passar na parede. Se tiver desencarnado, não vai ter resistência da matéria, mas vai com cuidado. Porque se acha que desencarnou e não desencarnou ainda, e for querer, vou passar aqui, que aí eu resolvo isso, e está encarnado, vai bater na parede. Certo? E tem um outro que era interessante no ambiente de trabalho. Um dia uma pessoa, eu cheguei lá no quadro de aviso lá do serviço, né? Tinha uma pessoa olhando o quadro de aviso na parte que eles colocavam os falecimentos. Aí eu cheguei e perguntei assim, tem alguém conhecido aí que morreu, né? Aí ele falou assim, não, até que não, mas pelo menos eu conheço não. Mas eu sempre olho aqui para ver se o meu nome está aqui. Falei, como assim? Ele falou assim, se a gente morrer, o nome não vai ser avisado aqui que a gente morreu, no quadro de aviso aqui da empresa? Então, se eu, por acaso, vier trabalhar depois de ter morrido e chegar aqui e ver o meu nome no quadro de aviso, eu não preciso trabalhar. Eu já sei que eu estou dispensado. Bacana essa também, né? Então,
É importante, gente, e ao terminar isso, ao concluir isso, eu sei que muita gente ainda tem um certo pavor disso, da morte. E descobrir, morri. Desconfiou, morreu? Desconfiou. Primeira coisa, ore. Primeira coisa, ore. A oração vai te colocar em sintonia exatamente com o plano espiritual, com os espíritos que já estão ali, você não está vendo, você está muito ligado no plano físico ainda, e através da oração, você abre espaço para ser ajudado. Certo? Então é muito importante o hábito da oração. E até aproveitando, já estou chegando no finalzinho, vamos fazer a oração final, né? Vejam bem, o hábito da oração não é só uma expressão, não é só um ensinamento. É uma necessidade e uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. O Pastorino tem uma parte no livro dele lá no... É um sobre mediunidade, técnica da mediunidade, que diz o seguinte: orar em todas as circunstâncias da vida. Em tudo que acontecer. Por exemplo, terminou o seu trabalho, vai fazer o seu 7º dia lá adorando a sua obra? Ore, agradeça, seja grato pela sua obra, faça a sua oração com palavras edificantes, com pensamento em Deus, agradecendo a Deus por ter terminado a sua obra. Acordou de manhã? Ore, agradecendo pela volta ao mundo físico e pedindo ajuda, força, entendimento para o dia que está recomeçando. Vai comer, vai se alimentar? Ore. Entrou no ônibus, teve algum conflito, brigou com o trocador, ficou com raiva porque ele não te deu troco? Se bem que eu acho que nem tem trocador mais, né? Mas antigamente tinha, né? O motorista. Tem um motorista lá, ele está de cara feia, está de cara fechada, ore por ele. Ficou com raiva de alguma coisa? Volte da raiva orando. Teve qualquer crise emocional? Toda crise emocional gera algum tipo de saída do físico. Você sai da sua realidade. Quando você entra numa crise de ciúme, de inveja, de raiva, de ódio, tudo isso a gente sai do comum, porque se saiu do controle. Tá? Quando voltar para o controle, ore. Isso, mas orar não é assim, se parar onde tiver e lascar um Pai Nosso em voz alta no meio da rua, por exemplo. Né? Não é isso, não. É mentalmente. É fazer um agradecimento. É fazer uma sintonia com o plano espiritual. É só isso. É uma coisa rápida, mental. Por quê? Na hora que você acordar no plano espiritual e desconfiar que desencarnou, primeira coisa que vem, a oração. Ela é resultado do hábito. Mas se não houver hábito, o que que vem? O medo. Não, eu tenho medo de morrer. Não, meu Deus, será que eu morri? Eu tinha tanta coisa para fazer ainda e posso sair correndo desesperado para algum lugar onde estaria o teu tesouro, o teu apego. E aí você pode ficar em tempo naquele apego grudado ali na família, por exemplo, esperando uma oportunidade de conversar e ninguém te dá atenção. Você já morreu. Você vê as pessoas chorando para os cantos e não sabe o que está acontecendo. Não consegue conciliar. Né? Então, a oração é o melhor resultado. Então, para terminar a nossa obra de hoje, o nosso aprendizado de hoje, a nossa oportunidade de hoje, vamos orar. Né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus amigo, hoje de uma maneira muito especial, queremos vos pedir por todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que estejam vivendo algum sofrimento relativo às dificuldades mentais. Nós trabalhamos nesta casa
com pessoas encarnadas e desencarnadas que estão vivendo sofrimentos sérios nessa área mental. Espíritos que estão sofrendo ainda no plano espiritual exatamente pelos conflitos mentais, mas também por todos aqueles que sofrem de outras dificuldades, de outras dores, de outras doenças, as doenças físicas que estão aqui e que muitos levam para o plano espiritual. Aqueles que vivem nos vícios, que às vezes não estão necessariamente doentes ainda fisicamente, mas estão construindo as doenças futuras. E todos, Senhor, os que estão nas ruas, os que estão em casas, nos palácios, os que estão no plano espiritual, nos lugares às vezes de grande sofrimento ainda, por todos, a nossa vibração, o nosso melhor sentimento, para que todos recebam as construções do que nós conseguimos fazer aqui nos momentos dos nossos estudos. A todos eles, o nosso amor, a nossa oração constante e o nosso desejo de que todos consigam se transformar, se equilibrar e nos tornarmos melhores para nós mesmos e para aqueles e com aqueles com quem convivemos. Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.